Nós vamos ler essa palavra, João 15:7, vamos o que o Espírito Santo quer falar. Vamos ler então aqui o texto. Diz assim: se vós, palavras do Senhor Jesus Cristo, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha para mim, preste atenção, por favor. Eu até dei esse exemplo na sexta-feira. Deus nos deu um cheque em branco, porque quando ele diz assim, pedireis tudo o que quiserdes, Deus não coloca nenhuma restrição. Se for algo justo, se for algo que agrade a quem? Se você pedir, ele diz aqui, ó, pedireis tudo o que quiserdes, e o que? Vos será feito. Amém? Só que para isso, porque logo a pessoa pensa assim, então vou pedir isso, vou pedir aquilo, vou pedir uma bênção. Só que existe uma condição para isso. Não existe uma condição? Qual é a condição? Primeiro ele fala o quê? Se vós estiverdes em mim. Vamos entender isso. O que está em? Por exemplo, agora nós estamos aonde? Dentro da onde? Da igreja. Não é isso? Por exemplo, você vai depois da reunião fazer uma compra, você vai lá no continente, você vai estar dentro do continente. Ou você vai no shopping, você vai estar dentro do shopping. Cada local, cada sítio tem a sua própria o quê? Regra. Se você vai no continente, lá tem regras, não tem? Ou não tem? Por exemplo, você não pode pegar um produto e comer na hora. Há uma regra. Não é uma regra? Você não pode pegar um produto e sair sem. É uma regra. Então, se você está dentro do continente, você tem que se submeter às regras do mercado. Se você vai para o shopping, dentro do shopping é um lugar público? Não. O shopping também tem o quê? Regras. Então você vai ter que se submeter aonde? Às regras. Você vai no hospital, tem regras. Você vem na igreja, também tem o quê? Por exemplo, ali na entrada nós temos um quadro com várias regras. Não pode filmar, não pode tirar fotos na igreja, não pode comer dentro da igreja. Ou pode? Pode? Não pode. Não pode, por exemplo, o correto é a pessoa entrar e já desligar o quê? Para não atrapalhar a reunião. São regras que existem dentro da igreja, porque não é um lugar público, é a casa de quem? De Deus. Então, dependendo do lugar aonde nós estaremos, nós temos que nos submeter àquelas regras. Quando ele diz assim, se vós estiverdes em mim, estar em Jesus tem regras? Ou não tem? Quem está em Jesus não tem regras ou tem regras? Tem regras. Se eu quero estar em Jesus, as palavras dele também precisam estar, que ele diz aqui, e as minhas palavras estiverem em vós. Se eu quero estar em Jesus, a palavra de Jesus precisa estar onde? Em mim. Vou dar um exemplo. Ele diz lá, perdoai para que sejais o quê? É uma regra. Não é uma regra? Então, se você quer estar em Jesus, você precisa o quê? Perdoar. Ah, mas eu perdoei. Mas sabe aquele perdão para inglês ver? Que ela diz que perdoou, mas não fala com a outra. Isso é perdão? Isso é perdão? Às vezes da própria família, às vezes irmã. Eu já vi casos aqui, inclusive, de irmãos que, por causa de uma herança, ficaram de mal. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Isso não é de Deus, não. Pessoas da igreja, não pode isso acontecer. Não pode. Como é que eu sou de Deus, eu estou em Jesus e eu vou ficar de mal com fulano, beltrano? Isso não existe. Se eu estou em Jesus, desculpa a minha sinceridade, a minha franqueza, vocês ficam chateados? Mas eu vou falar. Se eu não falar, ninguém vai falar. Então é melhor eu falar. Ou você vai me amar ou vai me odiar, mas eu vou falar. Amém? Mas é a verdade. Então a pessoa diz que está em Jesus, mas tem mágoa, está em Jesus, mas ela
fala mal da vida dos outros, está em Jesus, mas ela vive no pecado, na mentira, na prostituição, ainda carrega um vício, então ela não está em Jesus, porque para estar em Jesus, eu preciso me submeter às regras do Senhor Jesus, que é a palavra de quem? É fácil entender isso? Você vê que em várias ocasiões nós vemos essa expressão. Olha o que o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo... Quer dizer, se eu estou em Cristo Jesus, se eu me submeto à palavra do Senhor Jesus, se eu obedeço a palavra dele, para mim não há condenação. Eu não estou condenado ao inferno. A minha alma não está condenada ao inferno, porque eu estou em Jesus, porque eu obedeço a palavra dele. Deu para entender? Mas às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não está em Jesus. Há uma diferença. Percebe a diferença? Estar na igreja, ela até se submete às regras da onde? Da igreja, mas ela não se submete às regras da palavra de quem? Então ela não está em Jesus. Por isso que há condenação. Tem pessoas que ela está condenada, não é porque Deus quer condená-la, não. Como eu falei aqui inicialmente, a palavra de Deus, ele deu o Filho dele para que nós fôssemos salvos. Mas se a pessoa não quer se submeter à palavra, ela está condenada. E não é porque Deus quer condená-la, é porque ela se condena a si própria, porque ela não quer obedecer a palavra de quem? De Deus. Deu para entender? Quem percebeu isso? Amém? Outra ocasião, diz também aqui, ó, 2 Coríntios 5:17. Assim que, o quê? Se alguém está onde? Em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. É muito forte. Por que tem pessoas que não conseguem esquecer o passado? Ela não consegue esquecer uma mágoa, não consegue esquecer um trauma, não consegue esquecer ela traz o passado com ela, porque ela não está em Jesus. Porque se eu estou em Jesus, o meu passado fica para onde? Para trás. Por isso o batismo nas águas, que é uma regra também. Jesus disse assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é uma regra, será condenado. Então a pessoa, ela traz o passado, marcas do passado, e ela não consegue esquecer o passado, porque ela não está em Jesus. Você precisa estar em Jesus. Amém? E para estar em Jesus, você tem que entregar sua vida onde? No altar, e se submeter às regras da palavra de quem? De Deus. Em uma outra versão, no mesmo trecho, João 15:7, preste atenção por favor.